não tem, isso que eu vou te falar agora não tem muito a ver com a pandemia em si. Eu acho que é um problema crônico do Brasil. Que é o seguinte, cara, por que a gente não tem umas políticas de educação de base, desde sempre, de longo prazo? Porque, ó, eu tenho um palpite, que é o lance de... Pô, isso daí é um troço que só vai dar resultado daqui a 40, 50 anos e, portanto, não dá voto. Por que que Isso você tem toda a razão, cara. Toda a razão. Deixa eu falar pra vocês um negócio. O Brasil acordou pra educação, meia boca, na Constituinte de 88. Não por coincidência... 100 anos depois da abolição da escravatura. Olha só, cara. Olha o que eu estou te contando aqui, que as pessoas não se dão conta. Nós abolimos a escravidão em 1888. Um dos últimos países no mundo, inclusive. Um dos últimos países do mundo. O Brasil foi o último país a criar uma universidade. O último país das Américas a criar uma universidade. Foi o único país que criou uma universidade só no século XX. Os negros... Em 1884 ou 3, agora não tô... Tem uma lei chamada Lei Saraiva. Bota lá no Google que você acha. Lei Saraiva. Proibindo quem não era alfabetizado de votar. Já prevendo a abolição da escravidão, para os escravos não votarem, como eram todos analfabetos, aprovaram uma lei proibindo quem era analfabeto de votar. Ou seja... Sabe quanto tempo durou essa lei? 100 anos. Caralho. 100 anos. E aí você fala, bom, mas então alfabetizaram? Não. Porque era justamente o instrumento de controle. Para não deixar os pobres votar, não alfabetizavam. E a lei proibia votar sem alfabetização. Resultado, nego, ninguém votava. Era um desincentivo muito grande para investimento em educação. Então veja só, você que era alfabetizado... Você que ia para a universidade, você que ia para Coimbra estudar direito, você não estava preocupado com a educação porque você já estava educado. O cara que estava preocupado com a educação não podia votar. E aí, meu? Quem é que ia falar? Tem que educar. Então, verdade. O Brasil, cara, não tinha compromisso com a educação. E assim, eu participei, modéstia à parte, de uma primeira revolução na educação brasileira, que foi abrir as portas da universidade para o pobre. Ele me confessou que namorou 2 pró-unistas. Eu sou pró-unista também. 3? Puta, cara, tu tá cercado. Tô cercado. Não, mas eu não namorei o Monarca. Agora vai me negar. Mas, cara, olha só. Nós precisamos chegar no século... Porra, cara, eu tô cercado de pró-unista por todos os lados. Mas e a base, Fernandão? Não, mas a base... Não, vê bem. Outra coisa errada é imaginar a separação da básica e da superior. Leia os historiadores, você vai saber o seguinte: o projeto nacional nasce quando o pobre chega na universidade. Aí a universidade começa a pensar o país todo, e não só a elite. Porque a nossa universidade era ultra elitista. Agora, eu vou te perguntar, qual foi, no Brasil, os estados que mais avançaram na educação? Foram os estados do Nordeste. Por 2 razões. Que nós queremos um fundo para financiar a educação do Nordeste chamado Fundeb. E porque o Nordeste estava tão atrasado em relação ao Sudeste que tinha muita margem para melhorar. Para ganhar, para evoluir. Juntou essas 2 coisas. Quais são os exemplos de educação no Brasil hoje de estirão, né? Do cara dar aquela decolada? Ceará, Pernambuco, Maranhão, Piauí. Se fala desses estados. Então, o Brasil está vivendo um momento... A pessoa vai falar, porra, mas falta muito. Mas nós começamos a fazer. Nós começamos a fazer tem 20 anos. Mas eu acho isso, cara. Nós começamos a fazer alguma coisa por esse país. No golpe militar de 64, tinha 200 mil universitários no Brasil. 200 mil universitários. Vamos lembrar que em 1970, na Copa do Mundo, a gente tinha 90 milhões de brasileiros, né? 6 anos antes, só tinha 200 mil universitários. Hoje nós temos o quê? 210 milhões de brasileiros. Ou seja, um pouquinho mais do que o dobro. Nós temos 8 milhões de universitários. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quem reclama está certo. Mas quem olha o filme vai entender que nós
começamos a enfrentar esse lance para valer. Entendo. Mas eu acho que a crítica... Vamos colher isso? Nós vamos colher. Agora, precisa ter perseverança. Não dá para ter essas idas e vindas que estão acontecendo. O que está acontecendo hoje no MEC é muito grave. O que está acontecendo? Porra. Eu não sei, sinceramente. Não, cara, é loucura. Estão nomeando gente para os órgãos do MEC que não são da educação. E eles estão fazendo o que exatamente de loucura, exatamente? Cara, primeiro assim, eles estão desmontando coisas que comprovadamente deram certo. Então, por exemplo, investimento em ciência e tecnologia no Brasil caiu 70%. Aí você fala, pô, não tem dinheiro. Bom, mas para milico tem. Para trator tem. Os trator que o Bolsonaro comprou essa semana. Ele comprou o trator. Pô, 3 bi. Ou você entrar no Twitter agora... 3 bi não era o orçamento paralelo para ele... É esse. É desse que eu tô falando. Isso é emenda, não é? Mas... trator, entendi, é uma gíria. Desculpa, é que eu não sou, eu tô achando que é trator mesmo. Não, mas é também. Entendi, ó. Não é só, mas é também. Entendi. Ou seja, ele tá num jogo com o Congresso de tomar lá da cá, que ele botou no Ministério do Desenvolvimento Regional, não sei qual que é o nome, que mudou tudo que é nome, ele botou 3 bi para ele cuidar, na relação direta com os parlamentares. Pô, tem 3 bi para trator e não tem 3 bi para ciência e tecnologia? Não tem 3 bi para fazer o censo? O censo geralzão, é a coisa mais importante para as políticas públicas. Pra você saber. Censo é foda. Custa 2 bi. Tem 3 para trator e não tem 2 pro censo. Então, você vai vendo que, pô, tem alguma coisa errada. É que esse trator é o que garante a governabilidade dele, né? Se você for pensar pro político, Bolsonaro, é muito mais importante você ter governabilidade que qualquer outra coisa. E é por isso que eu tenho um pouquinho de asco desse tipo de coisa, porque não é o que é melhor pro Brasil, é o que é melhor pra me manter no poder. Mas, ó, eu não tô falando isso de Bolsonaro, não. Isso não é Você novo, tá falando né? geral. É, eu sei. Isso não é novo. Não, nós temos um problema de governabilidade, eu não quero também aqui ficar falando, é assim. Não, nós temos um problema de governabilidade. Agora, o que eu acho, para fazer a comparação com o que está acontecendo hoje, é o seguinte. Uma coisa é você garantir a governabilidade em relação a um projeto. Agora, quando você não consegue enxergar qual é o projeto, aí você fala, bom, então é o poder pelo poder, ou o que nós estamos fazendo? Vou dar um exemplo que talvez seja muito claro para as pessoas. Qual que é a nossa política externa? O Brasil é um país importante no mundo. Ele é importante. Ele tem um peso específico no mundo. Qual é a nossa política externa? A gente se dá bem hoje com os Estados Unidos? Não. Questionamos até a eleição do Biden. Com a Europa? Não. A Europa não quer aprovar nem o acordo com o Mercosul por causa das questões ambientais. A China, o presidente xinga toda semana. Imbecil, cara, né? Aqui no continente, no subcontinente, América do Sul, nós não estamos bem. Nem com a Argentina, nem com a Bolívia, nem com a Venezuela, com ninguém. Qual que é o nosso plano, cara? Como é que a gente se encaixa no mundo? Como é que a gente se insere na economia global? Fernando Henrique tinha uma política, goste ou não. Lula tinha uma política, goste ou não. Qual é a política atual externa? Meio ambiente. Qual é a nossa política? É grilagem da Amazônia? Eu acho que ele quer fazer o Brasil de refém para conseguir investimento externo. Mas os investimentos estão indo embora com isso. Então, mas ele quer, fazer assim, se você quiser que a gente acabe com o desmatamento, dá tanto dinheiro aqui. Monarca, esse ano, nós perdemos quantas multinacionais saíram do Brasil? Várias. A Ford, né, começou. Vários estão saindo. Mas tá tendo uma fuga de multinacionais, né? O que eu acho, cara, que a gente... Vê bem, obviamente que eu não sou um cara de extrema direita, eu não gosto de... Extremismo, pra mim, é uma coisa que... Sabe qual é o problema do extremismo? Ele vê o diferente como inimigo. Uhum. E pra mim, o cara que vê o diferente como inimigo tem um problema, pô. Porque a essência da humanidade... É o diferente. É o diferente. Se você fosse idêntico a mim, e você idêntico a mim, ou eu idêntico a você, qual é a graça? A graça está justamente em que você é diferente de mim. Sim. Então, se eu passo a ver você, que é diferente de mim, como um adversário, assim, mais que adversário, como um inimigo meu, tem alguma coisa errada. Discordar é natural. Não é natural, é fundamental. Fundamental. Você ter a crítica é fundamental. Professor na sala de aula. Hoje a pedagogia é completamente diferente do que foi 100 anos atrás, que o professor ia lá com palmatória na mão. Régua. Cara, não existe. Porque às vezes a pergunta do aluno te ensina mais do que um livro. O cara te faz uma pergunta que fala, porra... Te põe pra pensar na resposta. Eu não tinha visto por esse ângulo. E às vezes
uma pergunta que pode até parecer sem sentido num primeiro momento, mas se o cara fez, você já tem que saber se você se comunicou bem. Porque se ele falou uma coisa muito sem noção, que acontece, é porque também você não ajudou. Ou o moleque tem déficit de atenção forte, né? Pode acontecer. Mas às vezes o cara faz uma pergunta pra você, você fala, caraca, eu vou ter que ler mais pra entender esse papo. E isso acontece direto, cara. A beleza da humanidade é a gente buscando, com os nossos conflitos e contradições, a gente ir achando coletivamente os caminhos. E o bacana da democracia é que, a democracia, assim, ninguém é dono da verdade. A bola tá sempre na mão do povo, que tem que tem o voto ali. É óbvio que a democracia tem todo... Eu tô desiludido com o voto pra caralho, Haddad, assim. A democracia tem todos os problemas que a gente conhece. Uma brasileira mais ainda que as outras, né? Todos os problemas que... Agora, tem melhor? Tem sistema melhor? Tem. Não. Tem sistema melhor que o brasileiro. Tem sistema melhor que democracia? Eu acho que não. Isso. Não é. Democracia direta, talvez. É a minha teoria aqui. Mas o Brasil faz pouca consulta popular. Acho que a democracia direta pra tudo é difícil. E quando faz, às vezes não respeita, Pô, né? teve o